Reverendo, me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente volta para a pregação expositiva, a pregação de Calvino era expositiva. E ele fazia isso versículo por versículo. E, se não me falha a memória, ele estava pregando um livro da Bíblia e ele teve que sair de Genebra. Depois de algum tempo ele voltou, e inclusive ele voltou continuando o mesmo texto a pregar o que ele tinha feito da última vez que ele esteve em Genebra. Qual que é o lugar da pregação dentro da liturgia e sua relação com a prática de adoração? E você crê que existe um método certo para se pregar? Você crê que a gente tem dado atenção suficiente à pregação hoje? Eu entendo que não há um método certo para pregar. Inclusive, algumas das mensagens expositivas que eu tenho ouvido, Sim. O pregador quer expor tantas verdades do texto que ele oferece ao ouvinte mais material do que o ouvinte possa absorver. Então, não vejo como uma coisa essencial que o texto venha sendo expondo tintim por tintim, sessão por sessão. Mas talvez o texto tenha tantas verdades que elas devem ser subdivididas. Sim. E também relacionadas com o cotidiano. Não é simplesmente explicar o que o autor escreveu naquela ocasião, mas estabelecer pontes. Então, daí a questão que eu considero importante: a pregação é uma ponte. Sim. É uma ponte entre o texto do passado e a vivência de hoje. Sim. Como o pregador vai fazer isso? Ele tem diversos métodos homiléticos para organizar o seu material. Mas uma das observações mais importantes que eu faço é que ele deve dar ao crente, ao ouvinte, o material, o conteúdo que o crente possa absorver. Porque o crente não tem o texto que o pastor tem na mão, que o pregador tem na mão. Sim. Ele vai ouvir e vai fixar naquela sequência. Quando nós estamos lendo um texto sozinhos, eu posso ler, você pode voltar lá no início do parágrafo para entender o que o autor quer dizer. Você não pode, no meio do culto, levantar a mão e falar: pastor, repita este parágrafo com mais explicações porque eu não entendi. Sim. Não pode. Então, não há método único, só um método. Mas, na verdade, o método deve ser sempre aquele que leve à inteligibilidade da mensagem. Legal. Qual a vantagem que você vê nessa prática de Calvino pregar versículo por versículo em um livro inteiro? Tem muitos pregadores hoje que ainda têm essa prática, né? Você vê uma vantagem de seguir esse modelo em relação a outros? Por exemplo, você prega Romanos 1 hoje, amanhã, daqui um mês está pregando Romanos 2, 3 e assim por diante. É uma prática que ajuda a igreja a entender o texto, desde que a exposição seja feita de forma planejada e, como disse, não pretendendo expor Romanos 1, capítulo inteiro, num sermão só. Sim. Tá? Mas isso não deve excluir sermões também ocasionais, sermões de época, sermões de ocasião. Sim. Então, eu acho que isso deve ser balanceado. Atualmente, de fato, há muitos pastores usando a ideia de séries de sermões. Sim. Alguns deles explicando, expondo um livro da Bíblia, noutras vezes expondo e seguindo um determinado tema para uma série de sermões. Sim. Legal. E pensando nesse modelo de João Calvino, né, você crê que foi ele quem mais contribuiu para a compreensão reformada de culto e liturgia? Ele é o maior influenciador? Eu acho que sim. Ele, com a liturgia que
planejou, influenciou muitas igrejas reformadas da Europa, de outros países, do sul da Alemanha e outros lugares. Influenciou também a compreensão de culto dos próprios puritanos, de uma certa maneira nos influencia até hoje. E os conceitos básicos dele estão presentes em muitas das nossas reflexões teológicas também. Legal.